Olá, bom dia. Bom dia. Hoje, dia 20 de dezembro de 2023, estamos aqui para mais uma conversa sobre a palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta: você dormiu bem? Foi reparador o seu sono? Mês de dezembro é um mês muito corrido, né? Tem muita coisa, muita formatura, muitas atividades das igrejas, né? Ensaios diversos, reuniões, uma série de coisas. E a gente fica muito agitado, né? Final de período, para quem é professor aí, ó, passando aperto para fazer relatório, reuniões, uma série de coisas que acontecem, né? Fechamento de caixa, então, balancete de empresa. É muita correria, né? E aí, às vezes, compromete o sono, né? Eu tenho conversado com muita gente que tem dormido pouco, tem acordado de madrugada, tipo 3, 4 horas da manhã, e aí depois não consegue continuar dormindo. Eu mesmo, às vezes, já foi mais frequente, agora está menos. Mas acordar de madrugada, 3, 4 horas da manhã, para escrever mensagens, para ler alguma coisa, para pesquisar, ou simplesmente por causa de preocupações mesmo as mais diversas, né? Isso acontece demais, né? Mas a palavra de Deus diz assim, ó, no Salmo de número 3, versículo 5, o salmista diz assim: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Então Davi, o rei Davi, ele vai dizer isso: eu consegui deitar, dormir, descansar, acordei e o Senhor me sustentou. Ele entende a ação de Deus numa coisa tão corriqueira, uma coisa tão comum, né, que é dormir e acordar. Mas ele fala assim: isso só aconteceu porque o Senhor me sustentou. Isso só aconteceu porque eu consegui descansar em Deus, eu consegui encontrar em Deus o descanso que eu queria, né? Acontece que isso seria muito tranquilo se Davi não fosse uma pessoa que tivesse tantas tarefas, tantas dificuldades na vida, como de fato acontecia na vida dele. Como eu comecei dizendo aqui, a gente tem muitas demandas, nós temos muitas demandas, mas imagina um rei de guerra, um rei que estava constituindo um reinado sólido, que ameaçava as outras nações e que era perseguido por muitas pessoas. Vamos ler o Salmo de novo? Nós lemos o versículo 5, mas vamos ver o que diz os versículos anteriores e posteriores. Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem a minha alma: não há salvação para ele em Deus. Ou seja, diz assim, ó, nem Deus pode te salvar. Porém, tu, Senhor, é meu escudo, é escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei ao Senhor, ouvi-me e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos e quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Agora já mudou, né? Porque o texto que a gente leu do versículo 5 parece um versículo pacato, tranquilo, solto, tranquilo, né? Fala sobre o cuidado de Deus nas coisas corriqueiras, no dia a dia. Deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Mas ele deitou, dormiu e acordou em meio à guerra, em meio à perseguição, em meio a lutas. E ele começa dizendo assim: como tem se multiplicado os meus adversários? Descansar no meio da luta só é possível quando Deus nos dá o descanso. Descansar no meio das tribulações, das angústias, das perseguições, das tentações, das provações, só é possível quando Deus nos dá descanso. Descanso significa se livrar da atividade cansativa. Esperar a moto passar. Descanso significa se livrar da atividade cansativa, livrar-se da apreensão. Isso significa descansar. Ah, não, agora eu vou descansar. Eu vou me livrar dessa tensão, dessa atividade cansativa, dessa apreensão que eu estou vivendo. Descansar em Deus significa colocar nas mãos o motivo da minha fadiga, o motivo da minha apreensão. Uma coisa é você se desligar. Tem pessoas que têm essa facilidade e eu estou aprendendo isso. Uma coisa é você deitar no travesseiro e apagar da sua mente os problemas. Agora eu só vou pensar nos meus problemas amanhã. Amanhã, enquanto eu estiver dormindo, eu quero dormir mesmo, eu quero descansar. Eu não quero acordar de madrugada pensando nisso. Se porventura eu acordar de madrugada pensando nisso, eu viro de lado. Você sabia que se você virar a cabeça de lado no travesseiro muda o pensamento?
Eu viro de lado, eu mudo minha cabeça, eu não quero pensar nisso mais. Só amanhã de manhã. Isso é você se livrar temporariamente dos seus problemas. Agora, descansar em Deus é você colocar nas mãos de Deus. O problema vai continuar ali, mas você fala assim, agora não é problema meu mais, agora está na mão dele. O descanso verdadeiro é quando a gente coloca nas mãos de Deus as nossas dificuldades, nossos problemas, nossas angústias e deixa nas mãos dele. É confiar, é deixar nas mãos dele, né? Então, Deus pode dar descanso em meio às guerras, né? E aí a gente viu aqui que muitos, ele fala assim, muitos têm se multiplicado sobremaneira os meus adversários. Mas eu quero piorar um pouquinho essa situação do Davi. Ele escreve esse texto aqui quando ele está fugindo, sabe de quem? De Absalão. Absalão é o filho dele, que queria roubar o trono. Ele está fugindo do filho dele. Como é que ele vai enfrentar o filho dele? O filho dele se coloca como inimigo dele. E como é que ele vai enfrentar o filho? Então ele fugiu. O filho já assumiu no trono, já querendo tomar as cidades, querendo tomar os reinos, se fazendo como guardião das 10 principais tribos, para tentar destronar Davi, seu pai. Absalão era um homem muito bonito. A Bíblia diz que era um homem alto, bonito. Então ele era muito orgulhoso, muito vaidoso. Ele falou, eu não mereço na minha vida menos do que o trono. E eu vou tirar meu pai de lá, vou ficar lá. Se tornou o inimigo do pai dele. Agora você imagina bem um pai ter o filho como inimigo. Às vezes a gente vê isso, né? E é interessante que Absalão é Abshalom ou Abashalom, né? Pai e paz. Duas palavras, né? Que em tradução livre do hebraico pode ser Abshalom, pode ser pai da paz, ou meu pai é paz. Mas não havia paz no coração de Absalom. Absalom tinha um coração de guerra. E ele queria destruir o pai dele para ficar no lugar do pai. E o pai dele estava fugindo dele. Mas assim, mesmo fugindo do filho, que aumenta, potencializa e muito o drama, potencializa e muito a angústia e a tensão no coração de Davi, mesmo fugindo de Absalão, seu filho, Davi falou assim, olha, eu pedi a Deus descanso. Eu pedi a Deus para eu deitar, dormir, descansar. Senhor, eu sei das minhas lutas, eu sei que meu filho quer me destruir, quer tirar meu trono. Eu sei que além do meu filho tem outros inimigos e a perseguição do filho enfraquece moralmente, fisicamente e emocionalmente o pai, que faz ele ficar vulnerável aos outros inimigos. Ele falou, eu sei disso tudo, mas eu quero descansar. E ele agradece, é como se ele acordasse de manhã e falasse assim, eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou, apesar das lutas. Deus é capaz de dar qualquer tipo de descanso, a qualquer tipo de problema, a qualquer pessoa, né? Seja lá o problema que você esteja enfrentando, não estou querendo minimizar a sua dor, tá? Mas quando a gente aprende a colocar nas mãos de Deus e descansar, nossa alma realmente encontra descanso. Porque problemas não se resolvem, a gente não consegue descansar só deitando e dormindo. A gente tem que descansar a alma. Porque muitas vezes a gente acorda de manhã cansado, com o corpo pesado. Às vezes a gente acorda de manhã nem querendo acordar, né? Nossa, já amanheceu? Quer dizer, o problema já está em pé do lado da sua cama te esperando, né? Mas quando a gente coloca nas mãos de Deus, então a gente consegue ficar mais tranquilo, né? Descansado diante dele, né? E a gente consegue isso, né? Você talvez conheça, eu conheço pessoas que às vezes passam por lutas, mas muitas lutas mesmo. Mas você vê a pessoa está com semblante tranquilo, ela transmite uma paz, né? Você fala, gente, como é que fulano aguenta isso tudo? Como é que fulano aguentou isso tudo? É porque a alma dele aprendeu a descansar em Deus. A alma dele aprendeu. Então ele aprendeu a deitar, a dormir, acordar, descansar, se refrigerar em Deus, né? Os filhos tiram sono da gente normalmente, né? Quando é pequenininho, tira o sono da gente porque por causa de doença, de alguma enfermidade, alguma preocupação. A gente está sempre, quem tem filho pequeno, está sempre acordando de madrugada, preocupado, dá uma olhadinha lá no berço, dá uma olhadinha na cama, vai no quarto para ver como é que está. A gente está sempre preocupado com os filhos, né? Agora você imagina bem quando o filho cresce e se torna um inimigo do pai, como aconteceu com Davi, inimigo da mãe, como aconteceu com Davi. Pensa bem. Mas ele fala assim, em Deus eu consigo descansar apesar dessa grande luta que eu estou tendo. Mas Deus dá o sossego, né, para a alma. Entretanto, Absalão, ele foi cria do Davi. Esse Absalão perverso, mau, foi cria de Davi. Num outro momento, nós vamos conversar numa live sobre a influência de Davi na personalidade de Absalão, né? A gente sabe que toda essa revolta dos filhos de Davi, Aminon, Absalão,
e essa galera toda ali que tinha problemas, tudo isso aí é influência de um problema que Davi mesmo gerou. E é interessante como às vezes as pessoas criam problemas para elas mesmas e depois colocam a culpa no outro. Já vi mulher fazendo isso, já vi marido fazendo isso. Nossa, fulano endoidou. Fulano, meu marido endoidou, tá esquisito. Mas às vezes o comportamento da mulher gerou aquilo, né? Às vezes, meu filho, ele que escolheu o caminho dele. Mas às vezes o comportamento do pai é que gerou aquilo, gerou aquele problema, né? Mas enfim, uma outra oportunidade a gente conversa sobre isso. O que nós queremos conversar aqui nessa devocional pela manhã é que nós podemos descansar em Deus, apesar de qualquer luta, né? Seja lutas externas, seja lutas internas. No caso de Davi, ele tinha lutas externas, né? Com vários inimigos, ele fala assim, multiplicar os meus inimigos. Também tinha lutas internas, né? Com o filho dele contra ele, e lutas mais internas ainda, que era o seu próprio emocional abalado, né? Entristecido, que chega um momento que Davi fala assim, ó, a minha comida eu misturo com lágrimas, o meu travesseiro já está encharcado de lágrimas. Imagina bem como é que era a vida desse homem. Mas nesse momento aqui, ele falou, eu consegui dormir e descansar porque Deus cuidou de mim. Deus cuida, irmãos, da sua vida, Deus cuida de você, Deus cuida da gente. Faça essa experiência, né, de colocar diante de Deus aquilo que está preocupando o seu coração e deixa Ele ser o Deus que cuida, que guarda e que dá descanso para a nossa alma. Amém? Obrigado, Senhor, porque o Senhor dá descanso para a nossa alma. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. E não há guerra que possa ser maior do que o teu poder de defender as nossas almas. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor, guardada e dirigida pelo Senhor. Irmã Ana Machado, Deus abençoe a senhora. Irmão José Antônio, meu sogro, Deus abençoe o senhor. Fiquem com Deus.